O meu trabalho vai fazer um diálogo com o que já foi apresentado, de certo modo, pelo professor Nuno Giudice na quarta-feira. Eu também vou trabalhar com a engomadeira, mas quero observar que... obrigada. A engomadeira não é o único texto de caráter próximo ao surrealismo do Almada. Então, só para marcar isso. A minha epígrafe é: vivemos ainda no reino da lógica, aqui está, é claro, aonde eu queria chegar, e é do André Breton. Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho causaram um impacto despremeditado no campo da crítica literária e da psicanálise, que de certa forma repercutem nos estudos desses campos ainda hoje. Os livros são considerados por alguns obras de dimensão erótica, em que a personagem principal passa pelo processo da perda da inocência durante sua puberdade. Nesse sentido, podem se recuperar diversas teses interpretativas que variam desde a sua descoberta do sexo oposto, em que percebe e persegue o coelho antropomorfizado, isto é, um homem, e a imagética das chaves que Alice tem dificuldade em fazer caber nas fechaduras, da garrafa da qual ela bebe, da lagarta, do pescoço da personagem que cresce quando come cogumelo, por exemplo, que funcionam como símbolos fálicos. Por outro lado, refiram-se às teses de que a essa descoberta sexual se liga o homoerotismo. A queda da personagem no túnel e os atos de comer bolo e cogumelo incitam parte da crítica de base psicanalítica a interpretar o texto como de tendências homoeróticas, pois tratam-se, túnel, bolo e cogumelo, de símbolos convencionados a representar o órgão sexual feminino. O fato de que Alice precisa ser grande ou adulta suficiente, ou pequena, ou criança inocente para poder entrar, sair e interagir com esse universo maravilhoso, tal como entrar no jardim do Éden, para alguns, ou sair da casa do coelho, onde está presa porque cresceu demais, também pode ser percebido, segundo outra vertente crítica, como o modo de Carroll ou Dodgson se opor à tendência matemática da época anti-euclidiana e à filosofia do hiperespaço. Essa tese, para o autor, era um nonsense e teria inspirado sua ficção. A crítica, neste caso, dedicada a encontrar símbolos que representam sua oposição à teoria anti-euclidiana, ainda que por meio do jogo linguístico, lê Alice como um tratado científico ou anticientífico. As criaturas que habitam os dois livros de Alice são um modo de Carroll sublinhar os problemas e falácias dos novos desenvolvimentos da álgebra simbólica, desligada da aritmética e da geometria tradicional. Alice perde a noção de sua identidade, bem como tem seus membros esticados e encolhidos diversas vezes para poder fazer parte ou encaixar e resolver os dilemas que esse mundo invertido lhe põe. Para Elizabeth Trosk, eu cito, o potencial para desordem gerado pela álgebra simbólica e as novas geometrias foi tão incômodo para Carroll quanto a lógica nonsense do País das Maravilhas e do Mundo através do Espelho o foram para Alice. Carroll, desse modo, estaria a demonstrar, por meio dos livros, o que percebia como perigo de separar símbolos de significados da matemática. O uso do sarcasmo e a significação literal de figuras de linguagem e frases vazias, além da quebra com as regras da lógica linguística, seriam modos de o autor representar sua oposição a esses novos conceitos. Contudo, o resultado que alcança no que se refere aos seus leitores do primeiro quadrante do século é o da revolução da linguagem. Junte-se a estas questões interpretativas distintas, psicanalíticas e matemáticas, a ligação que os surrealistas tantas vezes afirmaram ter com a obra de Carroll. André Breton chama atenção para o fato de o pastor anglicano e professor de matemática, perito em lógica, ser surrealista no nonsense de sua obra e também de sua biografia. Alice é irrefutavelmente celebrada por servir como agente de crítica e de perturbação do ambiente pequeno-burguês da época, além de ser um tropo do que os artistas quiseram mitificar como femme enfant, ou mulher-criança.
Breton inclui Lewis Carroll tanto na antologia de l'humour noir, como no texto do surrealismo e suas obras vivas, inserido na coletânea dos manifestos da edição de Jean-Jacques Pauvert. Nesse último texto, o francês afirma que Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé e Carroll agiram, e eu cito, de modo draconiano contra a depreciação da linguagem. Fim de citação. Sugerindo, desse modo, seu papel fundador de uma revolução poética que é levado ao extremo na proposta surrealista. Entre os portugueses, o papel da personagem vitoriana não foi menos inspirador. Além da publicação de um texto comemorativo da edição portuguesa de Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll, em 1971, por Mário Cesarini, refira-se à participação de Arthur do Cruzeiro Seixas na sessão dedicada a Alice da Exposição Mundial do Surrealismo em 76, em Chicago, com um cadáver esquisito coassinado por Raul Pérez. Merece nota ainda o pensamento e posicionamento matemático euclidiano do inglês, que entre os surrealistas pode ser percebido como eco de uma tradição que se inicia com Lewis Carroll e passa em Portugal por Almada Negreiros, a quem Lima de Freitas chama neopitagórico. E ainda Mário Henrique Leiria, que escreve, por exemplo, o conto Verdadeira História da Luta entre Maia Gol e o Velho Amarelo, que colecionava hipotenusas, sendo tais hipotenusas a representação da verdade, com um V maiúsculo, ao passo que o Velho Amarelo representa o academicismo ou o próprio Júlio Dantas. Leiria escreveu ainda um poema visual inédito, Euclides, 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 em que o poeta afirma que a vida pode ser definida pelo teorema de Euclides. Os últimos versos são: o mundo é todo feito por teoremas de Euclides. Pode-se inferir um exercício que reabilita o jogo poético, linguístico e matemático do autor inglês, além de uma forte relação com a obra de Almada e sua complexa geometria, como já vimos nesse colóquio. A Engomadeira permite, como a obra de Carroll, tanto uma leitura acerca da perda da inocência da protagonista, que passa a explorar sua sexualidade, quanto uma leitura relativa à crítica do autor, o que se pode entender como sátira em relação às questões que lhe eram contemporâneas e desagradáveis. Propõe-se que se reconheça na personagem negreriana uma Alice lisboeta, de caráter próprio, bem mais audaciosa que a personagem inglesa. A Engomadeira é uma femme enfant, moça pobre e inocente, que acaba por se rebelar e passar a ser agente do que a sociedade conservadora entenderia como perversões sexuais. O narrador é um caricaturista, alter ego do próprio Almada Negreiros, e poderia ser aproximado, de certo modo, à figura de Lewis Carroll, uma vez que destaca no texto que fora distinguido em matemática e recebera uma medalha de catecismo. Aprende-se que o personagem publicou o desenho de um Cristo verde sem cabeça, o que serve de pista para a presença de um plano da realidade, uma vez que Almada teve realmente seu Cristo sem face e verde publicado num jornal. Já no início da narrativa, o leitor se depara com Engomadeira, que vocês já sabem, era uma moça decente que não passa ferro às ceroulas dos homens e que é constantemente humilhada por suas colegas. Suas companheiras de trabalho tinham o costume de lhe pregar partidas porque tinham ciúmes dos rapazes que olhavam para ela. Diziam-na feia, mas por recalque, e criticavam sua inocência e simpatia pela ideia monarquista. Na última dessas maldades, a personagem respondeu à suposta ofensa, sua talaça, à altura, e com muita honra, ofendendo-as puerilmente de volta com republicanas, em tom de desprezo. A referência ao posicionamento político da moça, que reflete um tema recorrente na época por conta da incômoda posição de Portugal na Primeira Grande Guerra, permite também a aproximação com a personagem vitoriana, que convive com uma monarquia imaginária representada por cartas de baralho num livro e por peças de xadrez no outro. Oprimida socialmente, a Engomadeira cede favores sexuais ao Sr. Barbosa e passa a ser seu protetor. Este velho, já quase sem cabelos, é, e eu cito, presidente da propaganda de Portugal, sócio das comissões de vigilância e alferes miliciano. Portanto, tipo que ilustra a hipocrisia da sociedade burguesa da época.
Para o narrador, ele é toda a gente, sendo que, cito, nem mesmo como transeunte é completo ou competente. A personagem se rebela e se torna independente de seu amante por meio da perversão sexual ou por meio do choque à sociedade que o Sr. Barbosa representa. A engomadeira passa seus dias na cama a ter relações com uma varina que lhe presenteia com sardinhas. Também faz sexo com senhoras casadas, com meninas, com casais de garotos de pés descalços, com a filha de uma baronesa, com guarda-portão, com um anão sebento, com a pretinha das cautelas que tinha muletas e com o narrador em troca de pequenos luxos e comida. É exemplar ainda a aproximação com a heroína vitoriana, o modo como o autor permite ao leitor desconfiar que a engomadeira é mesmo um avatar da personagem de Carol. Ela, cito, se parecia imenso com uma ex-amante do narrador, cujo nome era justamente Alice. A antiga namorada escrevera-lhe uma carta em que conta que a mãe decidiu deixar de ser prostituta em Beja para abrir uma engomadoria em Lisboa e que lhe havia proposto amancebar-se com um tal senhor Barbosa. Nessa missiva, que principia com a informação de que no momento em que o narrador a lesse, a remetente já estaria morta, traz uma série de post-scripta em que paradoxalmente faz planos para o futuro. Na carta, a amante pede que lhe compre um chapéu e convida-o para retornarem aos passeios no bosque e fazerem, cito, aquela pouca vergonha toda que tinha custado um tiro no ouvido do primo dela. Curioso, e este é um termo caroliano, é que a engomadeira também aparece praticamente morta logo depois da cena da leitura da carta, já mal podendo falar, o que a aproxima da Alice da carta, bem como de uma Alice frágil, infantilizada, fã, pois esta atual amante não fala, a não ser para pedir amêndoas e passeios para ver balões. No quarto da personagem, lugar onde a simbologia das chaves aparece, tal como em Alice no País das Maravilhas, e repete-se ao ponto de que, inclusive, o seu gato, e eu me pergunto se não é o gato de Alice, é cor de chave. O narrador percebe-se num universo que, se representativo do falo, é bastante revelador da vontade com que a moça convive com o sexo. E eu cito: chego-me junto da cama, levanto as roupas e zás, uma chave da altura de um mancebo apurado para a cavalaria. A própria cama era um pedaço de uma chave de que eu também fazia parte. Começaram a transbordar chaves e ia crescendo o monte cada vez mais e até já nem podia mexer-me com chaves até o pescoço quando ela entrou tão serenamente por cima de todas aquelas chaves como se não fosse nada com ela. A simbologia da chave aparece em ainda outras instâncias. Em uma delas, para representar o homoerotismo da moça. Quando, por exemplo, cito, uma senhora de avental de dona de casa veio trazer um molho de chaves, enquanto a engomadeira estava na cama com uma varina, naquele momento de ato sexual entre duas mulheres, as chaves não serviam. A cena em que o Sr. Barbosa flagra a liberação sexual da moça permite mais uma vez a relação com a história da Alice vitoriana, em cujo espelho se vê o reflexo das coisas, portanto, todas as coisas invertidas. O amante traído, cito, teve a impressão de que ela tinha posto um espelho muito grande ao comprido sobre a cama e que depois se tinha deitado toda nua com o ventre para baixo. Mas, na verdade, a engomadeira estava na cama com outra mulher. A imagética do espelho vai mais além da metáfora do sexo entre duas mulheres, de maneira que transforma o universo da heroína quando, por exemplo, abre a janela de seu quarto, depois de 1 ano e meio de dedicação exclusiva ao sexo, e tem a impressão de que, eu cito de novo, o alecrim que dantes subia para aquele lado, agora era ao contrário, subia para o outro lado. O seu mundo é invertido. Outra via sugestiva de um paralelo com a obra caroliana são as imagens que se aproximam de elementos de ordem matemática.
Na referida carta de Alice, há um objeto geométrico no papel informando a necessidade de virar a página. No canto do papel dizia, muito baixinho, em hipotenusa de triângulo retângulo, volte. Já numa reflexão do narrador sobre o que poder-se-ia considerar a proposta de um universo definido geometricamente, Almada utiliza a imagem do xadrez, e este é mais um elemento que compõe o inverso no mundo de Alice através do espelho. No texto de Carroll, a personagem viaja pelos quadrados do tabuleiro com o intuito de se tornar rainha. No texto de Almada, lê-se o seguinte: cada vez creio mais que a vida obedece a um princípio quadrado que se resolve dentro desse próprio quadrado e fora dele em xadrez. Por isso que o quadrado é sempre o mesmo e inconstante de posição, as transparências lucidam-se em diagonais galgando. Teoricamente, é irrealizável de planos que apenas praticamente existem móveis na fantasia. O que disto é a incompreensão de todos. O que poderia ser lido num primeiro momento como cubismo ou sensacionismo praticado pelo autor, merece o argumento de uma noção de hiperespaço similar àquela que preocupava Carroll. Para se compreender a concepção dessa quarta dimensão, que é uma geometria simbólica, basta que se visualize, como aparece em Hinton, um quadrado de 2 polegadas, figura que matematicamente se representa pelo número 4, ou 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. Se se construir um cubo, a representação passa a ser 6, ou 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo. A quarta dimensão se dá pela representação de uma figura correspondente a 2 à quarta potência, ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No trecho citado da engomadeira, o espaço aparece como um quadrado dentro de outro e também fora, em xadrez, permitindo transparências e diagonais galgando, irrealizáveis além dos limites da imaginação. Ainda nesta trilha, e para terminar as analogias, a personagem inglesa torna-se rainha neste universo em xadrez, ao passo que a engomadeira se transforma em torre, como interpreta Ellen Sapega. A imagética da torre no jogo de xadrez é instigante, uma vez que essa peça usualmente é empregada no final da partida por ser de valor tático e estratégico. A imagem da torre só aparece no fim do texto de Almada, também de maneira tática e estratégica, de modo a quebrar com a expectativa do leitor e a criar um enigma que ainda hoje desnorteia a crítica. Se vocês se lembram, Nuno Giudice vê a torre como a torre de Notre-Dame, não é? A leitura do texto negreiriano se abre, desse modo, a novas interpretações. Se aceita que a inovação linguística já aparece nas histórias de Alice da segunda metade do século XIX e é celebrada entre os surrealistas, geração posterior à de Almada Negreiros, deve-se concordar que não há, e eu cito Almada, um empatar de modernidade em modernidade, como bem criticou em 1965, argumentando que, cito, a última modernidade é perfeitamente aquela primeira de todas as modernidades. Ou seja, para o Almada, a modernidade era uma só e essa ideia de ismos não faz sentido. Há uma linhagem, portanto, que, neste caso, ultrapassa os séculos e as fronteiras. Obrigada.